noite a todos, que sejamos bem-vindos e que bom que estamos aqui, numa terça-feira, buscando algo de bom para o nosso espírito, para acalmar a nossa alma. O nosso tema é o homem no mundo, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. Bem, o que é esse homem no mundo? É o homem aqui no planeta Terra, é o homem aqui reencarnado, vivendo neste planeta. Bem, o nosso planeta passou por inúmeros ciclos na sua formação, durante bilhões, trilhões, 4 milhões de anos. Não temos uma ideia exata. A ciência estuda desde a era do gelo, depois, antes a era do fogo, depois a era do gelo, resfriamento do planeta, as primeiras plantas, os mares, os primeiros animais, até que um belo dia surgiu o homem. Nós temos lá aquele mito do Adão e Eva, que todos nós conhecemos, provavelmente desde crianças, né? O primeiro homem e a primeira mulher sobre a terra. Mas são mitos. O que é um mito? Pode ser um símbolo que alguém criou em uma determinada época, pode ser uma história que vem de um resumo de uma época longínqua, em que se recorda muito pouco, em que alguns seres se destacaram, e isso foi se transmitindo na memória de um povo. Então pode ser que tenha existido um Adão e Eva, alguns seres que marcaram aquela época, e isso foi se transmitindo. Nós sabemos, quando nós contamos uma história hoje, de 10 anos atrás, nós vamos resumindo. Nós contamos a história da nossa família, o que nós lembramos? Os fatos principais: nasceu fulano, casou-se, separou-se, morreu, desencarnou, nasceu outro. Então nós lembramos os fatos principais, tudo vai se condensando, se resumindo, e assim é a história do nosso planeta. Então essa raça adâmica, suposta raça, que teria partido de Adão e Eva, pode ser que tenha existido uma raça a partir de um casal que se destacou em algum momento na história, ou que foi possível registrar a história daquele povo a partir dali. Mas o que importa é que nós estamos aqui hoje, em grande número. Somos a raça humana, homens, mulheres, seres que vêm de uma formação antiguíssima. E talvez muitos outros povos tenham passado sobre a Terra e a memória tenha sido apagada, esquecida, até mesmo pelas tragédias climáticas, pela destruição em massa. Então nós temos alguns registros, mas com certeza não temos todos. Mas estamos aqui. O que é que mudou? De uma certa forma, pelo ângulo espiritual, nada mudou. Ou seja, somos os mesmos espíritos que estão encarnando e reencarnando neste planeta, milênios após milênios, séculos após séculos, épocas após épocas, com algumas exceções. Alguns que vêm de outros planos para nos socorrer, alguns que evoluem em outros planos e vêm para cá, mas a grande maioria de nós está aqui há muito tempo, preenchendo a sua caminhada, vencendo obstáculos. Mas quando nós renascemos na atual existência, tudo parece novo. Quando chega um bebê, esta semana eu visitei um sobrinho neto que chegou. Quando chega um bebê, é uma alegria para nós. Nós olhamos para aquele ser e desejamos que tudo seja novo. Que ele seja um homem feliz neste planeta, que ele seja um homem realizado, que ele concretize a sua missão, que ele nos traga alegria, que ele tenha luz, que ele seja feliz. Então, assim começa o homem aqui no mundo, como um bebezinho, aparentemente puro, aparentemente frágil, aparentemente indefeso. Um espírito que reencarna sob os nossos cuidados, e que nós sabemos que na grande maioria das vezes está retornando ao núcleo familiar, está retornando para o seio de espíritos afins, de espíritos com quem tem que cumprir uma jornada. E nós temos então toda aquela gama
pensamentos. O que fazer agora para que esta criança se torne um homem de bem? Nosso intuito como mães, como pais, em primeiro plano, é de proteção. Essa proteção, é claro, se faz necessária pela situação em que chegamos, em que precisamos uns dos outros, até que o corpo se desenvolva, até que o intelecto se desenvolva. Saiu uma reportagem na Veja, no mês passado, que explica o seguinte: a criança vai desenvolvendo o seu cérebro por etapas, de acordo com a idade. Então, até uma certa idade, ela desenvolve a coordenação motora, e outra, ela vai desenvolver a inteligência. Mas a maturidade, vejam bem, só é adquirida, a maturidade cerebral, afetiva, organizacional do ser humano só é adquirida próximo aos 20 anos. Então, nós temos toda uma etapa para realmente reencarnar aqui neste plano, com todas as nossas potencialidades. Às vezes cobramos das nossas crianças uma atitude mais adulta, mas fisicamente elas ainda não têm condições, embora se trate de um espírito que vem com toda uma bagagem anterior, o seu corpo físico atual ainda não permite, o seu desenvolvimento ainda está em andamento. Então, nós temos o primeiro intuito de proteger. Com esse intuito, nós vamos cuidando, nós vamos amparando, mas a vida acontece. As crianças crescem, se tornam homens e mulheres adultos. Como proceder nesse mundo para ser um homem de bem? O que é correto? Nós temos lá os 10 mandamentos que Moisés nos trouxe numa época antiga, como uma norma básica de conduta, num tempo em que as relações eram muito conturbadas e ainda brutalizadas. Uma norma mínima do que fazer e não fazer. Hoje nós temos uma infinita gama de leis, de regras, e nem todas são cumpridas. Temos inúmeras religiões, crenças, que tentam nos conduzir para o que é certo ou errado. Infelizmente, nem todas as religiões nos levam à clareza de pensamento, nos levam à liberdade de pensar. Ao contrário, nos levam ao fanatismo. O fanatismo é a cegueira da razão. É o acreditar sem saber porquê. É o acreditar sem entender. É o acreditar por medo. É o acreditar sem praticar. Existe um fanático religioso que se torna cego para o mundo. Lhe dizem que aquilo é o correto. E ele segue desde todos os tempos. E não busca o conhecimento, não busca a razão das coisas. Ou seja, eu me entrego a Deus, mas eu não sei quem Ele é. Eu desconheço as suas leis. E todas as leis de Deus são leis naturais. São leis que têm explicação. Por isso, meus amigos, o mito da criação. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7. Nós, como seres inteligentes, sabemos hoje que é impossível um planeta ser criado em 6 dias. O que são esses 6 dias? São 6 épocas, talvez. 6 grandes épocas que a história resumiu em milhões de anos. O 7º dia pode ter sido, talvez, esse descanso, a época de deixar germinar a vida na Terra. O espaço suficiente para que os espíritos começassem aqui a reencarnar finalmente, depois do planeta pronto. Mas tudo isso são pensamentos, são ideias que nós não temos uma certeza exata. O que nós não podemos é pegar um mito cru como ele é e acreditar sem questionar. E colocar isso nas nossas vidas, trazer isso para o nosso dia a dia. Isso é pior que o ateísmo. O ateísmo nos torna céticos, endurecidos, nos afasta da nossa essência.
nos torna homens descrentes. Nós precisamos de fé. Nós precisamos ter a nossa crença, mas a nossa crença racional. Sabendo quem nós somos. Somos espíritos reencarnados. Não estamos aqui pela primeira vez. Somos filhos, todos nós, do mesmo Deus, independente da nossa crença, da nossa religião. Independente do lugar que nós frequentamos, da família que nós estamos, somos todos irmãos. Somos, então, todos homens de bem. Homens que estão buscando se melhorar. Ah, mas será que todos somos homens de bem? Somos, porque estamos aqui dispostos já a nos melhorarmos. Erramos muitas vezes, fracassamos, tropeçamos na nossa caminhada, nos negamos a nos melhorar. Mas todos nós, no momento em que estamos aqui, depois de milênios, reencarnando neste planeta, queremos melhorar. E o que fazemos então quando aqui chegamos? Como sermos homens de bem, como sermos felizes num planeta onde ainda há violência, num planeta onde há a guerra, onde irmãos constroem a bomba atômica, está lá armazenada em muitos países, pronta para o disparo se um dia for necessário, onde temos que usar armas, temos violência, temos ódio, mas temos também amor. É muito mais fácil nós propagarmos todo o mal que existe e esquecermos o bem. Mas a maioria de nós é bom. A maioria de nós tem mais atitudes boas do que más. A maioria de nós somos trabalhadores que sustentam a sua família, que pagam as suas contas, que tentam resolver os problemas familiares, que tentam crescer, que tentam viver bem, que tentam dar saúde e aconchego aos seus filhos. Todo homem, quando reencarna, precisa de um grupo. Nós não reencarnamos para estar sós. Nós reencarnamos justamente para conviver, para nos reencontrarmos. E é na família que nós nos reencontramos em primeiro lugar. Seja ela qual for. E a família, nós hoje costumamos dizer, algumas vezes, que a família está sendo deturpada, que a família está perdida, que a família não tem mais princípios. Isso não é verdade. As conotações familiares vêm variando em todas as épocas. Desde a poligamia, monogamia, desde o patriarcado, família mais liberal. As conotações da formação da família têm variado desde a Grécia, Roma, em todas as épocas. Não há nada de novo sob o sol. Quer dizer, somos os mesmos espíritos e a conotação familiar varia em alguns períodos, retorna ao que foi antes, varia de novo e vai se ajustando. Então não existe novidade. Existem desajustes familiares em todas as épocas, mas existe também amor familiar em todas as épocas. Em todas as formas de família. Em todos os tempos existiram crianças abandonadas. Existiram diferentes formas de casais. Em todos os tempos existiu promiscuidade. Em todos os tempos existiu lealdade, carinho, amor, companheirismo, compreensão. Esse é o homem no mundo, se ajustando, ora na posição de pai, ora na posição de mãe. Podemos reencarnar homem ou mulher. Claro que isso varia de longas épocas. Podemos reencarnar filhos ou pais. Trocamos a nossa posição. Mas a família, no seu contexto histórico, pouco mudou. Adultério existiu em todos os tempos, ainda existe. Respeito existiu em todos os tempos e ainda existe. O que nós precisamos, então, para nos tornarmos homens mais
mais felizes e cumprirmos a nossa missão aqui na Terra. Rompermos alguns ciclos, rompermos algumas épocas, alinharmos o nosso tempo para que ciclos destrutivos não se repitam. Ou seja, eu reencarno hoje e eu tomo na minha vida uma tragédia, um desastre, uma derrota. Todos nós erramos. Em algum momento da nossa vida, nós falhamos, nós erramos, nós temos defeitos, nós temos fraquezas. Mas nós temos a obrigação de tirar boas lições de tudo aquilo que nós vivemos. Nós temos a obrigação de fazer do erro uma escola. Errar é humano, todos nós costumamos dizer, errar é do espírito. Errar é do espírito em evolução, do espírito que está em fase de expiação, que está em fase de aprendizado. Mas erra justamente para aprender. Quando nós erramos, nós costumamos nos culpar. Pensamos então que não somos mais homens de bem, que não somos merecedores do amor de Deus, do amor do Cristo, da companhia do nosso anjo de guarda, daquele espírito amigo que está ao nosso lado. Equívoco, pensamento equivocado. Quando nós erramos, nós merecemos muito mais a ajuda do nosso Pai. E recebemos em maior quantidade e intensidade a ajuda que necessitamos. Porque Deus é Pai. Ele não quer que nenhum de nós fique sentado à beira da caminhada. Ele sempre nos estende a mão para que nós possamos recomeçar. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Mas, se nós ficarmos sentados, não pedirmos ajuda, não querermos mudar, não acreditarmos no recomeço, nada mudará. A iniciativa é sempre nossa. Nós temos que nos fortalecer, buscar dentro de nós a força necessária e recomeçar. Todos os meios estão à nossa disposição. Quando nós estamos angustiados, entristecidos, naquela fase difícil da nossa existência, de tristeza, de dor, de derrota, de tragédia, de doença, é difícil enxergar onde está a solução. Oremos. A prece é a nossa melhor conselheira. Quando nós oramos, nós entramos em conexão com todo o universo e chegamos a Deus. Levamos o nosso pedido, a nossa vontade, aquilo que nós desejamos, e a ajuda sempre chega. Chega de onde não esperamos. Há sempre um novo recomeço. Nada aqui, nesta existência, é definitivo. Nós podemos tropeçar quantas vezes tropeçarmos, cairmos, e sequer imaginamos que é possível nos reerguermos, mas é possível sempre. Sempre há uma forma de recomeço. Não fosse assim, não reencarnaríamos. Há sempre uma maneira de fazer diferente. Para isso, nós temos a ajuda dos nossos amigos, dos nossos familiares. Mas também temos que saber distinguir o que é bom e o que é ruim. Pitágoras costumava dizer que a Terra é o mundo da opinião. Ou seja, todos nós gostamos de opinar. Todo mundo gosta de demonstrar saber de tudo. E opinar, principalmente na vida alheia. Mas nem sempre sabemos. Nem sempre conhecemos aquilo do que estamos falando. Muita responsabilidade, então, na hora de darmos a nossa opinião. Porque podemos magoar, podemos prejudicar, podemos dar o conselho errado, podemos desconhecer a situação do outro. Uma maneira que nos aproxima da realidade do outro é nos colocarmos no lugar. O que eu gostaria
fizessem comigo se eu estivesse vivendo essa situação. Mas nós somos tão egoístas que em primeiro plano já pensamos, eu jamais estaria nessa situação. Eu jamais cometeria esse erro. Engano. Quantas vezes já cometemos nesta e em outras existências? Quantas vezes poderemos cometer? Quantas vezes os nossos filhos podem cometer esse erro? Os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos irmãos, os nossos amigos mais preciosos? Todos nós estamos sujeitos a vivenciar aqui na Terra qualquer situação. Então, muito cuidado antes de darmos a nossa opinião. Se quisermos opinar, vamos estudar, vamos conhecer, vamos avaliar, vamos nos colocar no lugar do outro. E aí entra a caridade. Para se colocar no lugar do outro, tem que enxergar o outro como um ser humano igual a nós. Como um espírito imortal igual a nós. Como alguém que já errou em outras existências e renasceu como nós. Como alguém que merece o nosso perdão, como nós gostamos de ser perdoados quando erramos. Que tal se nós errássemos com os nossos pais lá quando pequeninos e desde as primeiras artes eles nunca mais nos perdoassem? Pois nós somos esses pequeninos ainda aqui na Terra. Somos espíritos, a maioria, em idade infantil, na caminhada da nossa evolução. E Deus nos perdoa por todos os nossos erros. Deus nos dá uma nova chance para que um dia nos tornemos homens de bem. Para que sejamos esses homens que vão realmente mudar este mundo. Nós costumamos reclamar que o mundo não está bom, o Estado não vai bem, o país não vai bem, os políticos são os culpados, os empresários são os culpados. E o que é que nós estamos fazendo? Desde o lixo que nós às vezes jogamos pela janela em próprias ruas, o troco que nós pegamos por engano e não devolvemos. Ah, mas é diferente. Não é. É igual, porque é aquilo que está ao nosso alcance. É a nossa prova de sinceridade e de honestidade. Se nós tivermos, então, ao nosso dispor toda a gama que os políticos têm, será que faríamos diferente? Quem são os políticos? São amostragens da população. São seres humanos, igual a nós. São nossos irmãos. São pessoas que vieram com aquela missão e alguns se deturpam pela caminhada. E assim, em todos os ramos, nos chamam mais atenção os políticos, porque nos governam. Tem que implantar as nossas leis, tem que administrar o país, mas no nosso trabalho não é diferente. Na nossa casa, muito menos. Nós seguimos as regras dentro do nosso lar. Nós nos respeitamos. Nós conseguimos respeitar as opiniões uns dos outros dentro de casa e vivermos em harmonia. Respeitamos as diferenças, os gostos, as escolhas de vida dentro de uma família, às vezes de 3 ou 4 pessoas. Nem todas as famílias conseguem esta paz, este entendimento, ou não conseguem em todas as épocas. Então o homem, desde que aqui chega, entra nesse núcleo familiar e começa uma longa caminhada em busca da evolução, em busca do entendimento, em busca da reconciliação com todos os seres que estão vivendo. E ao longo da vida, os ciclos se modificam. E vem outras pessoas. Vem os amigos, vem os colegas de trabalho, alguns familiares partem, as famílias se modificam, nascem outros filhos, alguns se separam, os casais, vem padrasto, vem madrasta, vem o tio, e aquela série de circunstâncias que todos nós conhecemos e que nós temos a acolher a todos os que chegam. Então, nenhuma família nasce e termina igual, num ciclo, por exemplo, de 30 ou 40 anos. As famílias se modificam.
estão há mais tempo vão observando. E a eles cabe maior dever de dar sustentação moral, de observar, de apaziguar, de entender, de acolher. Porque enquanto jovens somos mais afoitos. Buscamos o conhecimento, mas queremos ainda a aparência, a glória, a alegria. É proibido a alegria? O que nos diz o capítulo lá 17 do Evangelho? Como deve ser o homem no mundo? Deve ser triste, retraído? Não. O Evangelho nos diz que não é preciso cobrir-se de cinzas e entregar-se ao silício, ou seja, à dor. Nós estamos no mundo para viver no mundo. Ou seja, nós estamos aqui para vivermos inseridos no grupo em que estamos atualmente. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para cumprir a nossa tarefa com a maior alegria possível. E sermos, sim, felizes. Felicidade não é pecado. As religiões antigas pregaram, muitas vezes equivocadamente, que alegrar-se é pecado, ou seja, é errado. Ser feliz não é errado. Mas ser feliz é também ter limites, é observar a moral, é não ser promíscuo, é ser alegre naturalmente. A felicidade vem de dentro e nós a estamos procurando fora de nós. Na aparência, nas festas enganosas, às vezes nas viagens em vão. Primeiro, viajemos para dentro de nós. Busquemos a felicidade dentro de nós. Façamos a tarefa que nos cabe com alegria, seja ela qual for, mesmo que os momentos sejam difíceis, que tudo passa. Quando nós nos esforçamos e cumprimos com a nossa tarefa nos momentos de dificuldade, tudo vai se organizando e o ciclo se cumpre. Há momentos na nossa existência em que é preciso tomar decisões. Em todas as horas nós fazemos escolhas, ou para cá ou para lá. Desde que amanhece o nosso dia, nós temos que decidir. Hoje vou fazer tal coisa. Tenho a obrigação de ir para o meu trabalho, hoje preciso ir ao médico. Mas existem decisões mais graves. Existem decisões que mudam o ciclo da nossa existência atual. Aqueles momentos em que nós sabemos que se irmos para cá, o rumo será um para sempre. Mas se irmos para o outro lado, o rumo será oposto. O que fazer nesses momentos de decisão, de extrema dúvida? É aí, meus irmãos, que nós temos que nos conhecer. O que é que me fará mais feliz? O que é que me ajudará a cumprir a minha missão? O que é que me fará me sentir recompensado diante deste mundo como um homem de bem? Essa é a minha escolha. Não é mais fácil sempre. Nem sempre é mais fácil. Às vezes é uma escolha difícil. Às vezes tem períodos conturbados, períodos de transição, de ajuste, em que sofremos, choramos, em que ficamos em dúvida, mas temos que acreditar. Depois de fazer uma escolha, nós temos que percorrer a nossa caminhada com a maior coragem possível e com a certeza de que vamos vencer aqueles obstáculos. E os ciclos vão se transpondo, os ciclos vão acontecendo e quando menos percebemos, estamos bem, estamos felizes. Felizes com o café da manhã, com a pessoa que amamos, a mãe, com o pai, com o marido, com o filho. Felizes porque estamos num trabalho que temos prazer em fazer. Felizes porque conseguimos pagar as nossas contas, porque temos comida na mesa, porque temos uma casinha quente neste inverno rigoroso e assim por diante. Cada um de nós tem valores diferentes. E é a partir desses valores que nós fazemos as nossas escolhas. Então, muito cuidado na hora de
amealhar esses valores para nós, porque eles podem nos levar a escolhas dolorosas, escolhas equivocadas, escolhas que nos façam sofrer. Quando isso acontece, nós teremos que fazer uma longa caminhada e retornar ao nosso caminho. Seja nesta ou noutra existência, a nossa missão terá que ser cumprida. Que nós possamos ir, então, o mais que pudermos, em linha reta, confiantes, firmes, com obstáculos, sim. Os obstáculos fazem parte da nossa trajetória. Quando tudo está tranquilo, parece que pouco nós crescemos, pouco amadurecemos. Mas quando surgem os problemas, quando as dificuldades se apresentam e nós batalhamos para vencer, nós crescemos. Nós nos tornamos homens de valor, homens que lutam, que acreditam, que vencem as dificuldades. Vencer dificuldades é um mérito para o Espírito e nos traz felicidade, nos traz a sensação do dever cumprido. Tem um conto de um homem que vivia solitário no vale. Comprou uma grande extensão de terras, se acomodou com a cabana naquele longo vale e ali começou a refletir, isolado do mundo. Quero me aproximar de Deus, então não quero mais contato com ninguém. E lá ele permaneceu por longa época, até que percebeu que nada evoluía ao seu redor, que apenas meditava. Então um dia ele reza com toda a sua força e pede ao Pai: Pai, já meditei demais, mas me sinto muito só, me sinto improdutivo. Mostra-me o caminho. O que faço para ser mais feliz? Então a voz da sua consciência responde: meu filho, olha a extensão de terra ao teu redor. Olha este presente maravilhoso que te dei. Olha para a terra e educa. Lavra, semeia, educa a terra que está ao teu dispor. Planta e verás ela frutificar. Então ele vai, começa a plantar, ara a sua terra e vai aumentando as plantações. Aumenta tanto que contrata trabalhadores e já não mais está só. Divide aquela greva. E as famílias vão aumentando e surgem então os primeiros problemas. Os trabalhadores começam a disputar espaços, começam a se desajustar no trabalho, surgem as primeiras rixas. Ele novamente reflete e pede ao Pai: o que eu faço agora? Eduquei a terra e com isso aproximei de mim outros trabalhadores. Mas o que faço para vê-los felizes? Porque todos estão brigando, parecem descontentes, embora trabalhando esta lavra. Então, aquela voz que vem de dentro novamente lhes diz: educa-os. Educa os teus irmãos pelo exemplo, pela paciência. Ensina-os a conviver com respeito. Conversa. Compartilha o teu conhecimento, a tua maturidade. Educa-os para o bem, para a amizade, para o respeito. Ele novamente se volta ao trabalho e começa aquele processo de educação dos trabalhadores, transmitindo o conhecimento que já tem, dando exemplo de paciência, de bondade, aconselhando para o bem. Então, um novo período de harmonia se instala. E o nosso amigo fica tão feliz que resolve casar-se. Escolhe uma das moças do povoado e então forma a sua família. E a alegria é imensa. Mas o tempo passa e a família aumenta. Vêm os filhos. Então a mãezinha, que antes era toda a dedicação ao esposo e à terra, agora tem que cuidar dos filhos. E surgem as primeiras rixas entre as crianças, as divergências entre os adolescentes, e a família está conturbada naquelas fases difíceis que todos nós vivemos. Novamente, ele se recolhe em oração e pergunta: Pai, o que fazer?
Segui teu exemplo, eduquei a terra, eduquei os lavradores. E agora é minha própria família que não vive em paz. E mais uma vez a resposta é: educa-os. Educa-os pelo amor. Educa-os pela paciência. Educa-os pelo perdão. Educa-os pela educação. Educa-os para viverem em paz. Educa-os pelo trabalho. Divide com eles o trabalho, com aqueles que já têm condições. Educa a tua esposa pelo amor devotado e paciente. E ele volta novamente e compartilha aquele ensinamento com a família. Se torna mais paciente e educa-os com amor pelo seu exemplo. E a família vai se reestruturando e os anos passam. Até que começam os desencarnes, as doenças. Os primeiros começam a partir, já a se retirar daquele vale, e o nosso amigo se entristece. Meu pai, fiz tudo o que me pediste e agora alguns estão sofrendo pelas doenças, outros estão morrendo e a dor é imensa neste vale. O que faço? Educa-os para a morte, educa-os para o sofrimento, mostra-lhes o quanto é necessário crescer, às vezes por momentos de dificuldade. Educa-os mostrando que a morte é um ciclo natural, é o retorno à pátria espiritual. Educa-os para a resignação diante da doença que não tem solução. Mas educa-os para a fé que renova até mesmo o corpo, depois que a alma se ilumina na oração. Ele volta mais uma vez e começa então a transmitir os ensinamentos da reencarnação, a mostrar aqueles amigos que são espíritos eternos na caminhada, e todos vão se apaziguando e começam a aceitar o ciclo da vida, do encarne e do desencarne. E o tempo passa. O nosso amigo já ancião, com a sensação do dever cumprido, olha para o vale e vê então tudo perfeito, alguns com dificuldades, mas tudo seguindo a ordem natural dos acontecimentos até que todos possam evoluir. E num ímpeto então de quem está cansado, se sentindo já um pouco mais idoso, pede a Deus: meu Pai, eduquei a todos, peço-te agora por compaixão, me leva. Me leva para as moradas espirituais de luz, me recolhe em teu seio que quero descansar. E o que é que o nosso amigo ouve? Não, meu filho, ainda não é a hora. Cumpristes tudo o que te determinei, educaste a todos, mas ainda não te educaste a ti pelo conhecimento. Fizeste a caridade, mas a caridade sem o conhecimento ainda é fraca. É preciso conhecer. Educa-te agora pelo conhecimento superior de todas as coisas, e então um dia, quando for a hora, serás merecedor de retornar à pátria espiritual. Nosso amigo retorna ao seu vale e nunca mais faz pedidos. Não daquela ordem. Entende finalmente sentido natural da existência. Quer de romper barreiras, quer de exemplificar, quer de ajudar, quer de ser caridoso, mas buscar o conhecimento. E o conhecimento está em todas as coisas, das mais simples. Está em todas as pessoas. Todos nós temos algo a transmitir. Todos nós temos uma bagagem. Não desrespeitemos a ninguém. Não desvalorizemos a ninguém. Todos somos capazes de nos educar e de educarmos aqueles que estão ao nosso lado. Seja com o exemplo mais simples do dia a dia. Todos nós somos homens de bem. Todos nós somos homens deste mundo. Hoje estamos nesta posição, neste corpo. Em outras vidas já estivemos muito diferentes. Nas próximas, sequer imaginamos. Vocês já pensaram, provavelmente na encarnação anterior, nós sequer sabíamos o que era um carro? Olhemos aqui na rua lá, as
essa multidão de carros acelerados, nós rodando por aí, desesperadamente. E provavelmente a maioria na encarnação anterior não tinha noção do que seria um objeto desse, uma máquina dessas. O que será a nossa próxima encarnação, então? Aqui na Terra ou em outros planetas? Se aqui nós não temos condições, quem ia pensar na vida anterior que teria um aparelhinho como este que agora está gravando aqui, mas que serve para falar com o mundo inteiro, celular. Quanta coisa mudou ao nosso redor. E quanto mudou nos nossos relacionamentos, nas nossas leis humanas. Mas a essência continua a mesma. Somos os mesmos espíritos que apedrejaram Cristo, que estavam lá naquela época, que estavam lá anteriormente, que já estiveram em outras e que aqui estamos hoje, reencarnados como gaúchos, em Porto Alegre. Uma cidade fria e bonita como é. E nós nem sempre valorizamos os nossos parques, o sol que nos ilumina, as pessoas ao nosso redor, a quantidade de informações. O nosso amigo estava solitário num vale. Nós muitas vezes estamos solitários numa metrópole. Nos isolamos no meio de uma multidão, não aproveitamos para interagir, não aproveitamos o conhecimento que nos é oferecido e algumas pessoas passam o dia inteiro, às vezes sentadas dentro de uma casa, dizendo que não tem nada para fazer, com infinitas possibilidades. Algumas pessoas terminam as suas tarefas depois de uma certa idade e reclamam que nada lhes é oferecido, com tantas instituições na nossa cidade oferecendo trabalho, clínicas de idosos, orfanatos, irmãos jogados na rua, inúmeras instituições de todo tipo, independente de religião, de classe social. O sofrimento está em toda parte. Aquele que quer trabalhar, aquele que quer se educar e ajudar na educação do próximo, encontra trabalho. Alguns espíritas dizem que a encarnação é uma prisão. Do ponto de vista físico do nosso corpo, talvez seja. Mas eu prefiro ver a encarnação como uma caminhada num túnel. Quando nós renascemos aqui, nós estamos na porta do túnel. Nós olhamos para trás e tudo é largo, amplo, não existem paredes, o mundo espiritual. Lá não existem limites, desde que nós estejamos sintonizados com aquilo que nós procuramos. Mas quando nós reencarnamos, nós entramos nesse túnel, mas não entramos sozinhos. Se olharmos atentamente para o lado, vai haver sempre ali um jovem de cabelos longos, olhos claros, nos observando. Todas as vezes que nós olharmos com atenção, nós vamos enxergar. E algumas vezes, se nós permitirmos, ele estará caminhando de mãos dadas conosco. Dentro desse túnel, às vezes, nós somos atropelados por verdadeiras manadas, entre aspas, por verdadeiros perigos que vêm em direção a nós e que nós temos que superar e continuar a nossa caminhada. Mas o jovem está ali. Dentro desse túnel, nós vamos encontrando afetos, desafetos, companheiros de caminhada. E todos os obstáculos têm que ser rompidos, têm que ser atravessados, porque nós temos que sair do outro lado. Cada túnel é diferente. Cada túnel vai apresentar um tipo de obstáculo de acordo com aquilo que nós necessitarmos para nos reeducarmos, para vencermos a nossa caminhada. Mas o jovem continua ali, ao nosso lado. E quanto mais fé nós tivermos, mais perto nós o sentiremos. Quando chega ao fim desse túnel, a nossa bagagem tem que ser maior do que aquela que nós trouxemos, a bagagem espiritual. Aquilo que nos pesava quando entrou tem que ser deixado pelo caminho. Mas aquilo que nos ilumina, que nos engrandece, tem que ser acrescido.
vencendo todos os obstáculos, nós saímos do outro lado de mãos dadas com esse jovem chamado Jesus e voltamos então para a amplitude da espiritualidade com a missão. E podemos então, na próxima vez, reencarnar em situação melhor, reencarnar em mundos melhores e ser cada vez mais felizes. Então o homem no mundo reencarna para vencer, reencarna para caminhar constantemente. Aqui não nos é permitido estacionar, não nos é permitido sentar na caminhada. Temos que sempre prosseguir, sempre conquistar algo mais, vencer ao menos alguns passos em cada momento. Aquele que estaciona está perdendo tempo, está desperdiçando a encarnação. Alguns, infelizmente, têm que ser retirados no meio da caminhada. Não vencem a caminhada toda. Fica para a próxima. São resgatados no meio do túnel, no meio do trajeto, para que a situação não piore muitas vezes. São retirados porque não venceram os obstáculos, porque se entregaram, porque não tiveram fé, porque jamais conseguiram enxergar ao seu lado aquele jovem, embora ele estivesse ali. Okay? Então, meus irmãos, nós sejamos homens deste mundo, nós possamos trabalhar, ter amigos, ser felizes, fazer aquilo que nós gostamos, sem culpa, mas ajudando o nosso próximo, educando, buscando a caridade, mas conhecendo, aprendendo, saindo do fanatismo religioso antigo que nos prejudica, mas não nos permitindo ser céticos, porque o cético não enxerga Jesus, não acredita em Deus, acredita apenas no aqui e agora e nessa matéria, que é apenas uma carcaça. O homem que aqui está não é corpo. Tanto que se nós colocarmos duas pessoas iguaizinhas, lado a lado, a expressão do rosto é diferente. Eu tenho gêmeas idênticas. E o rosto delas, eu digo que eu nunca me enganei, porque a expressão é totalmente diferente. Então, cada espírito projeta no seu rosto aquilo que tem dentro de si. A sua aura transborda o corpo físico. Então, a carcaça pode ser igual, mas a nossa energia é única. O nosso espírito imortal é único. A nossa bagagem é nossa, é tudo aquilo que nós já adquirimos com muita dificuldade, com muita luta em inúmeras existências. E o que nós já vencemos, nós não podemos perder. Nós temos que aproveitar essa bagagem, essa força para vencer novos obstáculos. Sejamos, então, como nosso amigo, que educou a tantos, pelo exemplo principalmente. Menos opinião, mais exemplo, mais dedicação, mais amor, mais doação. E assim seremos homens felizes. Obrigada pela oportunidade. Que nós possamos, nesta terça-feira, descansar nos nossos travesseiros, fazendo a nossa prece antes de dormir. E na liberdade momentânea do nosso sono, quem sabe, trabalhar um pouquinho, reencontrar amigos na espiritualidade e relembrarmos por alguns momentos como é bom ser espírita.